dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Maria Fernandes, eu sou professora do curso de graduação em dança da UFMG. É um prazer estar aqui nesse evento. Eu fui convidada para falar um pouco sobre a minha experiência em dança com pessoas não ordinárias, extraordinárias, essas pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de encontrar na minha vida, no meu caminho. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de uma experiência que foi muito marcante e ainda é na minha vida, enquanto dançarina, enquanto pessoa, enquanto professora, que é Jean-Jacques Cousin. É uma pessoa que eu encontrei na França há muitos anos atrás. Eu vou iniciar uma leitura e vou ao mesmo tempo passar algumas fotos ao mesmo tempo para ficar menos chato. E espero poder compartilhar um pouco desse tanto que eu vivi durante esses anos com ele. Até daqui a pouco. No início, Jean-Jacques não queria tirar seus sapatos para dançar, e todo contato me era negado. Foi preciso muito tempo para que ele tivesse confiança em mim e para que eu conseguisse criar um espaço no qual, aos poucos, ele pudesse abandonar seus medos e apreensões. Eu tinha acabado de iniciar uma oficina de dança em Rennes, na França, na instituição Logis La Poterie, que acolhe pessoas em situação de deficiência intelectual severa e algumas pessoas com deficiência física. A experiência, inicialmente planejada para 3 meses, duraria 7 anos. Como a comunicação verbal com o grupo era difícil, o corpo a corpo me pareceu uma boa entrada no mundo da dança. Nos primeiros meses, objetos como tecidos, bolas, bambus ou penas serviam-nos como intermediários no contato. Ao longo do tempo, nossos próprios corpos os substituíram. Jean-Jacques demorou 3 meses para tirar seus sapatos, mais uns 2 anos para tirar as meias, 4 anos para se deitar no chão, 6 anos para aceitar minha presença sem que eu fosse visível para ele, ou seja, quando eu me colocava atrás do seu corpo. Eu posso dizer que praticamente sempre fui encantada por cada pessoa com quem dancei nas instituições pelas quais passei. Mas com Jean-Jacques uma outra coisa aconteceu, ou pelo menos foi o que eu senti. Possivelmente pelos pequenos passos de tartaruga que fazíamos, pelo tempo tão lento que levamos para alcançar cada pequena nova etapa, e porque vi, uma vez vencidas as nossas dificuldades, como que o corpo dele se integrava a cada momento dançante compartilhado por nós. Talvez também por ter percebido como Jean-Jacques abria novos horizontes em sua dança, e porque eu me via também integrar, graças a ele, algo de rico em minha própria dança. Talvez também porque ele tenha me revelado sua espontaneidade, sua extrema simplicidade, sua poética, sua veracidade. E foi me ensinando também um pouco disso. Ou simplesmente, como diria Montaigne, a propósito da sua amizade com La Boétia, porque era ele e porque era eu. Jean-Jacques, passo a passo, deu-me o peso do seu corpo e permitiu-me que eu lhe desse o meu. Ao longo desses anos, meu olhar e minha escuta abriram-se ao que me era antes imperceptível na dança. O início de cada gesto suspenso nesses encontros. Em sua essência, e antes mesmo de haver movimento, a dança me parece a aurora do silêncio. No entanto, ela revela tantas palavras indescritíveis e indecifráveis. O gesto nascente da dança, dos corpos que se desdobram no espaço, é uma palavra silenciosa e um acontecimento antes de qualquer palavra. Essa dança que compartilhávamos era a dança contato improvisação. Nela, Jean-Jacques iniciou alguns movimentos que muitas vezes gostava de revisitar, assim como outros que descobrimos juntos. Mas o que mais gostava mesmo era de levantar meu braço, gesto que repetia em todas as nossas improvisações, o que às vezes me desesperava.
Depois dos primeiros 3 anos de oficina, vendo como ele se apropriava das propostas e com isso me proporcionava outras, fiz algumas tentativas de performances com ele, com um público restrito. Nessa etapa eu ainda não sabia muito bem se ele tinha ou não consciência das pessoas que nos assistiam. Eu não tinha certeza absoluta se era algo também que ele apreciava, que ele desejava. E diante da sua evidente satisfação, expressa não somente pelos risos e risadas, mas por sua disposição em continuar dançando, improvisando por longos períodos, às vezes por mais de 1 hora, continuamos a aventura. Ao passar pelas portas trancadas do estabelecimento, que distinguem e limitam o mundo interior do exterior, atravessava esses espaços que nos separavam para buscá-lo. Muitas vezes o encontrava sentado no mesmo lugar, na mesma posição, num canto de um sofá, com as pernas cruzadas, como uma flor de lótus. Ele me via chegando e esperava que eu fosse até ele. Então ele me dava a sua mão, e o tônus do seu corpo mudava a partir daquele momento. Caminhava com passo franco e determinado, e eu não sabia mais qual dos dois acompanhava o outro. Dançamos juntos 12 anos, nos apresentando em teatros, festivais, congressos. Um duo tinha nascido, 10 minutos com Jean-Jacques. Jean-Jacques, entre aspas, deficiente intelectual severo, fecho aspas, pela primeira vez em sua vida trabalhou e foi pago por isso como artista, com os mesmos direitos que eu, o que nem sempre é o caso de duos como esse. Antes de cada performance, sempre improvisada, eu lhe colocava a mesma pergunta: você quer dançar comigo? Uma só vez, antes de um ensaio, ele me respondeu negativamente. Ele estava fazendo um bolo com as mãos cheias de farinha. O seu não foi categórico. Decididamente, o bolo era mais importante do que a dança. Isso me fez ainda mais tranquila quanto à autenticidade dos seus sims. A dança não existe sem corpos. O corpo é o corpo da dança. Mas existiria um tipo de corpo único adequado para dançar? O filósofo contemporâneo Alain Badiou nos diz que a dança não é uma arte porque ela é o signo da possibilidade da arte, inscrita no corpo. Assim, o corpo, em sua própria existência, carrega uma aptidão capaz de arte. É com base na convicção de que a possibilidade de arte é atributo de todo e qualquer indivíduo que comecei a reexaminar a minha própria dança e a expandir meu entendimento sobre ela. Foi quando eu comecei a abolir, ou pelo menos a tentar abolir, as fronteiras que eu via no meu caminho entre uns e outros. Com esses dançarinos não ordinários, aprendi a dançar novamente. Cada corpo me deu a oportunidade de testemunhar uma possibilidade de arte. E uma das coisas mais essenciais para mim nesses encontros foi sentir a potência da dança quando nos deixamos fascinar pela sua simplicidade, quando ela nos conecta com o próprio movimento da vida. Acredito que a dança tem a mestria de fazer fendas, rachaduras, rupturas nos muros que nos separam. Por meio das fissuras, os corpos se encontram, cada um carregando uma marca diferente, única e decididamente singular. Um canto os conecta e, sem pedir licença, dá aos corpos dançantes a vertigem da sua melodia. Não uma canção de compaixão e tampouco a de um ideal a ser alcançado, mas uma canção que dá à pele uma outra superfície, que permite que ela se una ao corpo do outro. Nessa dança que experimentei com corpos diversos, a emergência do ser desdobra-se aos poucos, como as primeiras flores da primavera, como um sinal de vida que reaparece dos ramos adormecidos, dos corpos adormecidos. Uma mão que se abre aos poucos, um corpo que se entrega suavemente ao solo, reaprendendo a respirar, a ouvir, a se conhecer, como a alvorada do dia. Aprender com aquele que leva o rótulo de desfavorecido, inferior, incapaz, indefeso.
aprender, reaprender. A dança que transforma o que foi classificado de fraqueza em potencial, em uma coisa inaugural, uma gênese do encontro. Começamos nossa dança. Muitas pessoas nos assistem. Aos poucos, nossas diferenças vão desaparecendo, se fundindo e se fundindo. Jean-Jacques põe então sua mão nos meus olhos. Guia-me apesar de ele próprio perder a vista um pouco mais a cada dia. Ele me guia para o possível acordo entre nós. No prazer do momento vivido, ele me olha, sorri para mim, ele ri. Surge do anonimato do bailarino que deixa a reminiscência da sua dança inscrita na paisagem, aquela outra que vemos, aquela que sentimos. Jean-Jacques sorri como Jean-Jacques. Ele compartilha comigo e com o público algo profundamente humano. Portanto, não sou mais uma dançarina anônima, sou Ana Maria. Jean-Jacques foi um dos meus grandes mestres, e o digo não para parecer politicamente correto ou algo do gênero. Nas várias ocasiões em que apresentamos esse duo, sempre propus um tempo de discussão com o público, pois esse trabalho levantava várias questões e permitia assim também uma troca muito rica entre as diferentes sensibilidades e pontos de vista. Uma das perguntas que mais me fizeram durante esses anos, e que também foi muitas vezes evocada nas instituições, gira em torno do contato físico íntimo com quem é privado com frequência de qualquer experiência física, seja sexual ou até mesmo afetiva. De fato, Jean-Jacques às vezes propunha algumas formas de contato que podiam parecer pouco ortodoxas aos olhos de parte do público. No entanto, se esses mesmos movimentos fossem propostos por um dançarino ordinário, provavelmente não colocaríamos as mesmas questões. Um texto de Alain Badiou, inspirado em poemas de Mallarmé, nos ajuda a pensar sobre o incômodo que algumas pessoas sentiam na recepção do nosso duo. Badiou alinha 6 princípios da dança, dentre os quais o anonimato do dançarino e a onipresença dos sexos. Para isso, ele se baseia no poema do Mallarmé. Eu vou citar aqui uma partezinha desse poema do Mallarmé que nos faz entender isso. A bailarina não é uma mulher que dança. Ela não é uma mulher, mas uma metáfora, resumindo um dos aspectos elementares da nossa forma, gládio, taça, flor. No que se refere ao anonimato do dançarino, que para mim é o ponto central dos 2 princípios acima citados, diz Badiou que o dançarino não existe antes do evento que o autoriza. Portanto, não há necessidade de apreendê-lo como alguém. De fato, quando assistimos a um espetáculo de dança, estamos diante de corpos que desenham no espaço a metáfora do indizível. São corpos anônimos, desconhecidos, livres de quaisquer sinais que expressam sua condição. Já a pessoa não ordinária não é anônima. O seu corpo carrega um estigma sobre o qual colocamos um olhar cheio de a priori. O mesmo acontece com pessoas que participam de certos projetos sociais e que se apresentam em manifestações com bandeiras de inserção ou de caridade. No palco, no cartaz, no panfleto, no ônibus, é o pobre, é o negro, é o coitado que dança, canta, representa. A pessoa parece assim vestir uma camisa que cola a sua pele, da sua condição social. Ela leva consigo a marca de sua alteridade. Enquanto deficiente, entre aspas, não é anônima e, consequentemente, não há possibilidade de onipresença dos sexos. Numa sociedade que lhe nega, em dose maior ou menor, a dimensão humana, passa a ser quase pornográfico ver o seu corpo entrelaçado com o outro. Quando diz que a bailarina não é uma mulher, Mallarmé se refere exatamente à onipresença dos sexos. Interpretando o poeta, Badiou nos fala dos 3 atos da dança: o encontro, o enlaçamento e a separação. Sob diferentes formas, esses 3 atos integram a estrutura coreográfica. Mesmo se 2 corpos terminam uma dança entrelaçados, o encontro entre a mulher,
presente por detrás da dançarina e o homem por detrás do dançarino não existe aos nossos olhos no palco. O que emerge desse entrelaçar de corpos não provém dos próprios indivíduos, mas da ressonância do anonimato. O homem e a mulher, como tais, tendem a desaparecer quando sobem no palco, dando lugar à metáfora desse encontro. Enquanto público, durante ou depois do ato, pouco ou nada sabemos dos dançarinos ordinários, a não ser pelo que a mídia eventualmente nos diz. Mas o corpo a corpo entre uma pessoa não ordinária e uma pessoa ordinária provoca outras questões e outras tensões. Para começar, o atributo estigmatizante do dançarino nos leva a ver, antes de tudo, um homem, entre aspas, o deficiente, e uma mulher, entre aspas, a dançarina. O código normativo aqui invocado não é propriamente estético, mas moral. Assistimos a um encontro pouco ordinário, e isso determina nossos limites de aceitação do incomum. Nesse caso, a questão do desejo das pessoas em situação de deficiência, suscitada por alguns membros do público, está enraizada no fato de que não há anonimato possível aqui, enquanto isso raramente acontece quando se trata de dançarinos comuns. Em seguida, é possível também questionar a hierarquia que pode surgir quando o dançarino não ordinário dança com um dançarino ordinário, principalmente quando se tem uma dança que se propõe a obedecer padrões normativos. Como público, somos muitas vezes inundados por julgamentos de valor de um sobre o outro. E aqui, cada passo dado pela pessoa em situação de deficiência marca a distância entre ela, entre o que ela não consegue em relação ao outro dançarino, ou no que ele, muitas vezes, penosamente consegue em relação às normas dominantes. Nesse último caso, com frequência, aplaudimos o seu esforço para integrar nosso, entre aspas, mundo, tornando um, entre aspas, quase de nós. De fato, como público, é muito difícil esquecer o atributo que estigmatiza a pessoa, não caindo na tentação quase automática de comparar, de hierarquizar um em relação ao outro, de ver a, entre aspas, deficiência como suposto déficit. Nesses casos, a pessoa com o atributo estigmatizante só existe como ponto de medida que mostra o quanto ela está mais ou menos longe da normalidade dominante. No entanto, para que possa acontecer um duo sustentado pelo encontro, ambos os artistas devem ser não apenas atores, mas autores do que está sendo construído. Tem que haver aqui uma autoralidade. E nesse sentido, o duo é uno. O encontro não desenha a distância que nos separa, mas o entrelaçamento de nossas singularidades. Era o que tentávamos fazer. E foi o que, às vezes, conseguimos. Dos 3 momentos que Badiou propõe na estrutura coreográfica, o encontro, o enlaçamento e a separação, o último, no caso daquele nosso duo, talvez não tenha existido. O encontro e o enlaçamento eram a metáfora de uma grande amizade, de uma grande cumplicidade construída ao longo desses longos anos de trabalho. Eu agradeço a todos pela escuta, pela presença e agradeço ao evento pelo convite. Até breve.